Oi, eu sou a Thay do Solertia e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa super elegante, que é inspirada em várias tendências do universo da moda, sendo aqui traduzidas para a realidade do crochê. Eu deixei mais informações na descrição e bora para mais uma aula. Para essa peça, eu escolhi trabalhar com o fio Extra Premium 25mm com tingimento artesanal. Essa cor que eu estou mostrando no vídeo é a pitaia e a que eu vou trabalhar na peça é a lixia. Em complemento, também vou usar o Poly 5mm de espessura, que é um fio feito 100% em poliéster premium, então não tem desbotamento e tem uma elasticidade para permitir que a gente trabalhe com conforto. Vou usar também uma alça octagonal lá da Deia e uma agulha tamanho 5mm. Começo fazendo um anel mágico e cada pessoa tem uma forma de fazer isso. Não tem certo ou errado, você pode fazer como você preferir. Se você ainda é iniciante, em outros vídeos eu explico o passo a passo para o anel mágico mais detalhadamente. Então por lá você consegue mais informações. Em seguida do anel mágico, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Agora, a gente vai fazer pontos altos e eu vou contar esse ponto baixo com correntinha como meu primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo até eu ter um total de 8. Então, contando com o primeiro, a gente tem que ter 8 pontos no total. Aí pode fechar o anel mágico e não precisa se preocupar em deixar ele 100% fechadinho, porque no fim a gente vai colocar ali no centro dele o tassel. Agora eu corto o fio que tá vindo do novelo e vou puxar todo ele para cima ali no trabalho. O que a gente vai fazer em seguida é simular o topo do último ponto. Então, eu vou colocar minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do topo do primeiro ponto e vou levar esse fio lá para trás. Agora, eu preciso fazer ele voltar para o buraquinho de onde ele está saindo. Então, na parte de trás do meu trabalho, eu vou colocar a agulha ali, pegando as alcinhas, de uma forma que ela saia bem no centro do ponto, da onde o fio está saindo, e vou laçar ele, levando todo ele lá para trás. Para encerrar, na parte de trás, eu vou usar os dois fios para arrematar com um nozinho. Como eu vou intercalar os fios entre as carreiras, eu começo agora com o fio poly, fazendo um nó corrediço, coloco a minha agulha nele e ajusto para ficar do tamanho correto e dou uma volta do fio na agulha, segurando com o indicador, como se eu fosse fazer um ponto alto. Pego a primeira parte que a gente já crochetou e no topo de qualquer um dos pontos eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Cuidando para esse fio poly ficar lá na parte de trás para dar certo de começar direto com um ponto alto, tá, galera? Nas próximas carreiras eu vou mostrar melhor para vocês como fazer essa parte para ficar bem fixado. Sigo fazendo mais um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha e outra vez dois pontos altos dentro do mesmo lugar onde eu já fiz os dois primeiros, para fazer assim a primeira quina. Agora que a gente já tem essa parte feita, a gente vai pular dois pontos altos da carreira anterior e no próximo espaço vai colocar outra vez uma quina. Então, dois pontos altos, uma correntinha e outra vez dois pontos altos no mesmo buraco de base. Tipo um square mesmo, só que em vez de estar fazendo blocos com 3 pontos altos, a gente está fazendo com 2 pontos altos no lugar. Outra vez, pulamos os próximos 2 pontos de base e no terceiro espaço a gente vai colocar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. No fim, a gente deve estar com um formato de quadrado.
Terminando, pode cortar o fio que vem do novelo e o acabamento do poli é feito através de queima, então eu utilizo um isqueiro para finalizar. Agora, outra vez, eu puxo todo o meu fio para cima e vou simular o topo do último ponto. Então, coloco a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do topo do primeiro ponto, laço o meu fio levando todo ele para trás e agora eu preciso fazer ele voltar para o mesmo buraquinho de onde ele está saindo. Então, coloco a minha agulha na parte de trás do trabalho e além desse fio, eu vou levar também o fio inicial que está sobrando ali. Levo os dois juntos lá para trás e arremato com um nozinho. Esse acabamento vai ser feito em todas as carreiras, tá? Pode repetir sempre ele. O início também é igual em todas as carreiras, então agora retornando para o fio de malha, eu começo com um nó corrediço, vou fazer o movimento de ponto alto, segurando essa laçada com o meu indicador, pego a peça que eu já crochetei e em qualquer ponto dela eu posso começar fazendo os meus pontos altos. Eu sempre tenho que tomar o cuidado só de estar com o fio que vem do novelo para trás para funcionar o início com o ponto alto. Então, nesse primeiro buraco que eu coloquei o fio, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou para o próximo espaço, que é um espaço de leque, um espaço onde a gente vai fazer aumento. Então, eu vou colocar 2 pontos altos, uma correntinha e outra vez mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Isso que vai criar esse efeito que eu chamei de leque. Sigo para o próximo espaço sem fazer nenhuma correntinha e aqui não é uma quina, então eu vou fazer 2 pontos altos e sigo para o próximo espaço entre os 2 pontos altos, onde aí sim a gente tem um leque, uma quina. Aí outra vez nós vamos colocar 2 pontos altos, uma correntinha e outra vez 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo buraco de base. A gente segue esse padrão até encontrar o início dessa carreira, o trabalho, e vai manter o formato quadrado, o formato de square. Fiz o acabamento da carreira anterior igual todas as outras e agora volto a trabalhar com o fio poly, iniciando também direto com um ponto alto igual a gente fez nas outras carreiras. Então, olha, aqui eu quero mostrar bem para vocês o que eu disse sobre o fio ter que ficar na parte de trás. A gente vai colocar a agulha pela frente e o fio do novelo vai se manter sempre para a parte de trás do trabalho. Fazendo a gente consegue iniciar direto com um ponto alto. Se você não teve dificuldade para fazer isso, excelente. Se você teve, aqui fica uma visualização melhor. E a sequência que a gente vai dar é a mesma que a gente veio fazendo até aqui. Sempre que tiver uma quina, a gente coloca aumentos. Então, eu comecei fazendo 2 pontos altos no primeiro espaço, 2 pontos altos no segundo espaço, e agora eu cheguei na parte de leque, numa quina. Então, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e outra vez 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou seguir fazendo pontos altos de 2 em 2 a cada espaço que eu tenho entre os pontos altos da carreira anterior até chegar outra vez no próximo leque. Essa agora é a última carreira que a gente vai trabalhar os aumentos nas quinas. Então, tô começando com o fio de malha, igual a gente fez até aqui, direto com um ponto alto e vou seguir a mesma lógica que a gente veio fazendo até o presente momento. Reparem que a cada carreira que a gente faz, aumenta a quantidade de aglomerados que a gente faz de 2 em 2 antes de chegar na quina. Então, primeiro a gente tem um só, depois a gente tem 2, agora a gente vai fazer 3
antes de ter cada uma das quinas. E na quina repete sempre o mesmo esquema: 2 pontos altos, uma correntinha e outra vez 2 pontos altos. Terminando essa carreira, ficou assim o square inicial. E aí aqui, ó, vocês conseguem ver o que eu disse, que a gente tem 3 aglomerados de 2 pontos antes de ter as quinas. Nessa próxima carreira agora, a gente vai trabalhar sem fazer os leques, os aumentos nas quinas. Então, eu vou seguir em cada espaço entre 2 pontos da carreira anterior, fazendo sempre 2 pontos sem nenhuma correntinha entre eles. Eu não tô colocando nenhuma correntinha para que a gente tenha um buraco menor entre os pontos e com isso consiga ter uma trama mais fechadinha. A escolha de trabalhar com 2 pontos altos em vez de 3 a cada aglomerado também é para a gente ter um desenho diferente do square tradicional. Então, ó, tô chegando ali na quina e em vez de fazer 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos, eu vou fazer só 2 pontos e passar direto para o próximo espaço. Conforme a gente vai passando pelas quinas sem fazer os aumentos, a bolsa já vai ficando com um formato arredondado, de base, e é isso, exatamente isso que a gente está buscando. Então, é só seguir durante as próximas 10 carreiras fazendo 2 pontos altos a cada 2 pontos altos da carreira anterior. No esquema tipo square, mas de volta, em vez de 3 pontos, a gente está fazendo 2 pontos altos a cada espaço. Quando terminar as 10 carreiras, é mais ou menos assim que a peça de vocês deve estar, com a base quadradinha e a parte de cima redonda. Conseguem reparar? Desse jeito que ficou. E aí, depois da última carreira onde a gente colocou aumentos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras sem nenhum aumento para a peça ficar desse tamanho. Levando em consideração que ela tem a base quadrada, na parte de cima a gente vai dobrar ao meio, deixando uma face do quadrado virada para frente, a outra para trás, e as duas laterais é onde a gente dobra ao meio. A peça vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai fazer a subida para poder colocar a alça no topo dela. Então, com ela ainda dobrada ao meio, eu vou colocar a minha agulha no topo do último ponto ali dessa metade, vou laçar o meu fio e trazer para frente. Mas, em vez de fechar ele direto, eu vou trabalhar diminuições. Então, eu vou para o ponto seguinte, coloco a minha agulha, puxo o meu fio trazendo para frente e agora fecho os dois juntos. Eu vou seguir até o fim dessa primeira metade, fazendo pontos baixos, porém pegando na base de 2 em 2 antes de fechar eles. Então, coloco a minha agulha, ergo o primeiro fio, coloco no ponto seguinte, ergo outra vez e fecho os dois juntos, sempre de 2 em 2 até chegar lá na metade. Depois de fazer a última diminuição, para finalizar esse lado, a gente vai fazer uma correntinha e virar o trabalho. Agora eu volto fazendo pontos baixos a partir do segundo ponto na direção da agulha. Então eu vou pular essa correntinha que a gente fez para virar o trabalho e no segundo ponto volto fazendo pontos baixos, um por ponto de base.
Ao fim dessa carreira, eu vou mais uma vez fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e agora é onde a gente vai posicionar e fixar a alça. Então, eu coloco a alça com o furinho virado para baixo para recobrir esse furinho e no segundo ponto, pulando a correntinha que a gente usou para virar, eu vou começar a fazer pontos baixos alongados, colocando a alça no meio. Então, eu puxo o meu fio até lá em cima antes de laçar o fio de volta para fechar esse ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço a mesma coisa. Ergo o meu ponto baixo lá no topo da alça antes de fechar. Vou aproximar e melhorar um pouquinho o ângulo da câmera para vocês. Olha só, vou colocar a minha agulha no ponto, laço o fio que vem do novelo, ergo até em cima da alça e aí eu fecho esse ponto baixo. Mas é um ponto baixo tradicional. A diferença é só que a gente está envolvendo a alça com ele e com isso fixando ela no topo da peça. Vou fazer isso até o meu último ponto, que às vezes pode ser que fique escondidinho. Então toma cuidado para não perder ele. E aí, da mesma forma que no início a gente tem esse fio subindo para começar, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse fiozinho que está ali na lateral para poder fazer o mesmo movimento no fechamento da alça. Com isso, agora a gente tem um acabamento mais simétrico dos dois lados, onde no início o fio está subindo e lá no fim está descendo na direção da bolsa. Agora, já pode cortar o fio que vem do novelo, não precisa deixar muita sobra, puxa todo ele para cima e leva ele para dentro da bolsa. Você pode arrematar escondendo por baixo dos pontos baixos da carreira anterior. Finalizando o primeiro lado, a gente repete o processo do outro lado e assim fica a peça com as duas alças aplicadas. Ela fica com uma anatomia bem interessante e também bem fechadinha na parte superior, mas se vocês preferirem, vocês podem colocar como acabamento um botão imantado. Na parte de baixo, bem ali no centro, agora eu vou fazer a aplicação do tassel e se você não sabe como fazer um tassel, eu vou deixar na descrição o link para o vídeo onde você aprende a fazer esse acessório super versátil. A diferença aqui é que eu fiz ele bem gordinho para ficar proporcional ao tamanho da peça. Então eu vou só fixar no centro mesmo. E esse é o resultado da nossa peça pronta. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E se sim, eu quero pedir que nos acompanhem no Instagram, porque por lá eu vou compartilhar com vocês o resultado da segunda versão dessa peça que eu tô fazendo só em fio de malha. Um beijo e até a próxima!